Você consegue imaginar olhar para uma parede e lembrar que foi você que escolheu aquele tijolo? Que foi você que ficou até meia-noite negociando o preço do cimento com o pedreiro? Que foi você que acordou às 5 da manhã num sábado frio para abrir o portão para o caminhão de areia? Agora imagina olhar para essa mesma parede, nessa mesma casa, e ouvir o seu irmão, aquele que nunca levantou um dedo, nunca colocou um centavo, nunca apareceu nem quando a sua mãe estava no hospital. Olhar para você nos olhos e dizer: você não tem direito sobre isso. Isso é de todos nós. Eu ouvi isso, com essas orelhas, numa quinta-feira de março, e eu vou te contar tudo. Antes de continuar, para um segundo, se você está assistindo isso de algum lugar do Brasil, me fala no comentário de onde você é. Cidade, estado, bairro. Pode ser só o nome da cidade mesmo. Eu leio todos mesmo. Porque quando você comenta, você me diz que não estou falando sozinho, e isso importa mais do que você imagina. E se você já passou por alguma coisa parecida com o que eu vou contar, uma família que virou as costas, uma ingratidão que ainda dói, alguém que você ajudou e que depois tentou te engolir, deixa um like agora, não para mim, para quem está nessa situação e ainda acha que é culpa dela. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui eu conto histórias reais. Histórias de traição, de abandono, de humilhação e de gente que mesmo assim se levantou. Ativa o sininho também, porque o próximo vídeo vai ser tão pesado quanto esse. Agora deixa eu te contar a história. Meu nome não importa tanto. O que importa é o que eu vou te dizer. Eu sou o filho do meio. E se você cresceu numa família grande, você já sabe o que isso significa. O do meio não é o mais velho que carrega o peso da responsabilidade. Não é o caçula que todo mundo quer proteger. O do meio é o que aprende cedo a se virar, a não reclamar, a segurar as pontas sem que ninguém peça. Eu aprendi isso com 6 anos de idade. Com 6 anos eu já sabia que se eu não fizesse, ninguém fazia. Éramos 5 filhos. Eu, 2 irmãos mais velhos, o Rogério e o Kleber, e 2 irmãs mais novas, a Cláudia e a Renata. Meu pai trabalhava numa fábrica de calçados e minha mãe fazia faxina para fora. A gente morava num barraco de madeira no fundo de um terreno que um tio cedeu para a gente no interior de Minas. Barraco mesmo. 2 cômodos, 5 filhos, 2 adultos, e uma torneira no quintal que pingava mais do que jorrava água. Eu cresci olhando para aquele chão de terra batida e pensando: um dia eu coloco laje aqui. Não era sonho de criança rico. Era promessa de criança pobre, que aprendeu cedo que promessa é a única coisa que ninguém pode tomar de você enquanto você não deixar. Quando eu tinha 15 anos, meu pai ficou doente. Problema no coração. 2 cirurgias em menos de 1 ano. Minha mãe assumiu tudo que ela já carregava, e mais o peso do hospital, das consultas, dos remédios que o SUS não fornecia. Rogério, meu irmão mais velho, tinha 18 anos e sumiu. Literalmente sumiu. Falou que ia trabalhar em São Paulo. Mandou 2 cartas nos primeiros meses e depois o silêncio. Kleber, o segundo, ficou. Mas ficar para ele significava estar presente fisicamente e ausente em tudo o mais. Ficava na rua, voltava tarde, não perguntava se tinha comida, não perguntava se a mãe estava bem. Sobrou para mim. Eu larguei a escola no primeiro ano do ensino médio. Essa é uma frase que dói escrever até hoje. Não porque eu me arrependo, porque as circunstâncias não me deixavam outra saída, mas porque eu sentia cada dia que passava, sem estudar, como uma porta se fechando. Comecei a trabalhar numa marcenaria. Ganhava pouco, mas era meu. Todo centavo que eu ganhava, eu dividia. Metade para a casa, metade guardado numa lata de leite em pó que eu escondia debaixo da cama. Minha mãe chorava toda vez que eu punha o dinheiro na mão dela. Dizia: filho,
Você não precisa fazer isso. Eu dizia: eu sei, mãe, eu quero. Eu queria mesmo. Quando eu tinha 22 anos, meu pai morreu. Não vou entrar em detalhes sobre o velório porque até hoje é difícil. O que eu vou dizer é o seguinte: Rogério apareceu no enterro com uma roupa nova, abraçou minha mãe como se tivesse ido embora na semana anterior e ficou 2 dias. 2 dias. Depois sumiu de novo. Kleber ficou mais tempo, mas ficou de um jeito que só criava problema. Bebendo, brigando com os vizinhos, chegando tarde com gente que a gente não conhecia. E eu fiquei. Igual sempre. Foi depois da morte do meu pai que eu tomei a decisão que mudaria tudo. Eu olhei para aquele barraco de madeira, já apodrecendo nas bordas, com a lona do telhado rasgada, com o chão que absorvia água quando chovia. E eu disse para a minha mãe: a senhora merece uma casa de verdade, e eu vou construir. Ela disse que eu estava louco. Eu disse: não, mãe. Eu estou com 22 anos. Eu não tenho família ainda. Eu não tenho dívida. Agora é a hora. Levou 4 anos. 4 anos de sábados e domingos na obra. 4 anos de negociar material de construção. De aprender a assentar tijolo com o pedreiro seu Zé, que me cobrava menos porque gostava da minha mãe. 4 anos de acordar às 5 da manhã, num dia de semana para receber entrega de areia antes de ir trabalhar. 4 anos de abrir mão de viagem, de relacionamento, de lazer. Uma vez uma namorada me deixou porque eu cancelei uma viagem que a gente ia fazer juntos para pagar a cobertura da sala. Eu não discuti. Eu assinei o cheque da cobertura. No total, entre material, mão de obra, instalação elétrica, hidráulica, porcelanato, janelas, telhado, eu gastei em valores da época aproximadamente R$87 mil. R$87 mil saídos do meu bolso, do meu suor, da minha lata de leite em pó que virou conta bancária, que virou obra, que virou casa. 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, quintal com churrasqueira, garagem coberta. Minha mãe chorou quando entrou pela primeira vez. Ficou parada no meio da sala, passou a mão na parede, olhou para o teto e chorou. Eu fiquei do lado dela sem falar nada. Tinha coisa demais na garganta para sair em palavra. Durante esses 4 anos de obra, Rogério apareceu 2 vezes. Uma vez para pedir dinheiro emprestado, eu dei, porque era meu irmão. Outra vez para o Natal, passou 3 dias, elogiou a obra bastante, disse que eu era o cara e foi embora. Kleber morou na casa nova por um tempo, usou o quarto que eu deixei para ele, comeu na mesa que eu comprei, dormiu na cama que eu trouxe. Não pagou uma conta, não reformou um azulejo, não cortou uma grama. As minhas irmãs, a Cláudia e a Renata, tinham casado e morado em outras cidades. Apareciam nas datas importantes, eram carinhosas com minha mãe e nunca interferiram na casa. Nunca pediram nada. Essa parte é importante. As minhas irmãs nunca foram problema. O problema tinha nome e sobrenome. 2 nomes. 2 sobrenomes. Minha mãe ficou doente em 2019. Diabetes avançado, problema renal. Eu mudei minha rotina inteira para cuidar dela. Contratei uma cuidadora para os períodos que eu trabalhava. Eu mesmo fazia as noites quando ela estava mal. Comprei a cadeira de banho, adaptei o banheiro, coloquei corrimão no corredor. Controlei a dieta dela, levei nas consultas, fiquei nas internações. Adivinha quem apareceu quando ela ficou doente? Ninguém. Rogério mandava mensagem perguntando como ela está. Kleber passava de vez em quando, ficava 1 hora, tomava café e ia embora falando que tinha compromisso. E eu ficava, como sempre. Minha mãe morreu em fevereiro de 2022. Eu estava do lado dela. Deixa eu parar um segundo aqui porque é importante que você entenda o que aconteceu depois. Mas antes disso,
Eu preciso que você entenda uma coisa sobre dor. Quando você perde uma mãe que você cuidou, a dor tem duas camadas. Tem a camada normal, humana, universal. A saudade, o vazio, a voz que você vai escutar para sempre na sua cabeça. Mas tem uma segunda camada que ninguém fala. A sensação de que o sentido de tanto esforço foi embora junto com ela, porque você fazia aquilo por ela. A casa era por ela. As noites no hospital eram por ela. E de repente não tem mais ela para quem fazer. Eu fiquei 2 semanas sem conseguir entrar no quarto dela. E foi exatamente nessas 2 semanas que meus irmãos começaram a se movimentar. A primeira ligação foi do Rogério, 3 dias depois do enterro. 3 dias. A voz era mansa, cuidadosa, daquele jeito de quem está construindo argumento enquanto fala. Ele disse que estava preocupado com a situação da casa. Eu perguntei que situação. Ele disse que a casa era patrimônio da família e que a gente precisava conversar sobre isso. Eu desliguei o telefone. Ele ligou de novo no dia seguinte, dessa vez com Kleber na linha também. Voz diferente, menos mansa. Kleber disse que eles tinham consultado um advogado. Um advogado, 2 irmãos, 3 dias depois da morte da minha mãe. E que como a casa estava no nome da minha mãe e o inventário seria aberto, todos os 5 filhos teriam direito igual sobre o imóvel. Eu sentei no chão. Não porque eu não soubesse que legalmente eles tinham algum argumento. Eu sabia. Eu não sou ingênuo, mas porque naquele momento eu entendi que toda aquela conversa de família, todo aquele nós somos irmãos, tinha preço, e o preço era a casa. Nos meses seguintes, eu aprendi coisas que eu preferia não ter aprendido sobre lei, sobre família e sobre a natureza humana. Aprendi que no Brasil, quando uma pessoa morre sem testamento, os bens são divididos entre os herdeiros em partes iguais, independentemente de quem cuidou, de quem pagou, de quem construiu. A lei não pergunta quem ficou. A lei não pergunta quem pagou a conta de luz por 18 anos. A lei olha para a certidão de nascimento e diz: 5 filhos, partes iguais. Aprendi também que partes iguais, na prática, significa que se um dos herdeiros não quer vender e os outros querem, eles podem entrar com uma ação judicial para forçar a venda. Ação de extinção de condomínio. O juiz determina a venda em leilão. O imóvel vai a leilão por um valor bem abaixo do mercado. Todo mundo pega a parte e vai embora. E aprendi, principalmente, que Rogério e Kleber sabiam de tudo isso. Eles não chegaram cheios de dúvidas. Eles chegaram com informação. Eles tinham planejado. Teve um momento, e eu vou ser honesto com você porque é para isso que eu estou aqui, que eu chorei de raiva, não de tristeza, de raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes na vida. Uma raiva que vinha de um lugar muito fundo, que não era só sobre a casa, era sobre os 15 anos de ausência. Era sobre os 87 mil reais. Era sobre as noites que eu fiquei acordado no hospital enquanto eles dormiam. Era sobre a namorada que eu perdi por causa da cobertura da sala. Era sobre cada sábado que eu passei na obra enquanto eles viviam a vida deles. E eles chegavam agora, no fim. Quando estava tudo pronto, tudo construído, tudo pago. Chegavam com o advogado e com a palavra família na boca. Eu fiquei sentado naquela sala, no porcelanato que eu escolhi, embaixo do teto que eu paguei, entre as paredes que eu vi subir tijolo por tijolo, e pensei, o que eu faço com isso? Eu poderia ter cedido. Eu quero que você entenda que essa era uma opção real. Eu poderia ter vendido a casa, pegado o meu 1/5 e encerrado aquele capítulo. Muita gente faz isso. Vende, pega o dinheiro, corta a relação, vai viver a vida. Não tem nada de errado com isso. Mas eu olhei para aquela sala e eu pensei na minha mãe chorando quando entrou aqui pela primeira vez. Passei a mão naquela parede do mesmo jeito que ela passou.
E eu decidi. Não. Não por teimosia. Não por apego ao patrimônio. Mas porque aquela casa era a única coisa que eu tinha feito na vida que era completamente, totalmente, irrevogavelmente meu. Não tinha patrão no meio. Não tinha sorte. Não tinha herança recebida. Era trabalho, escolha e sacrifício convertidos em tijolo e cimento. E eu não ia deixar eles apagarem isso. Eu contratei um advogado. Gastei mais dinheiro que eu não tinha. E começamos a construir a defesa. A estratégia principal era o enriquecimento sem causa. Em resumo, se você pode provar que fez benfeitorias num imóvel com dinheiro próprio e que os outros herdeiros se beneficiariam dessas benfeitorias sem ter contribuído em nada, você pode pleitear o ressarcimento do valor investido. Não é garantido. Depende do juiz, da documentação, das provas. Mas é um caminho. Eu tinha tudo. Nota fiscal do material. Comprovante de transferência bancária para o pedreiro. Recibos, fotos da obra. Eu documentei cada etapa porque a minha cabeça de marceneiro sempre soube que papel é prova, e prova é poder. Meu advogado foi claro. A briga vai ser longa, vai custar dinheiro, vai desgastar. Mas você tem argumentos sólidos. Eu disse, quanto tempo? Ele disse, uns 2, 3 anos. Quero pausar aqui e te perguntar uma coisa. Se fosse você, você brigaria? Ou você venderia e ia embora? Fala nos comentários. Não tem resposta certa. Eu quero saber o que você faria. Porque eu conheço gente que me disse que eu estava errado em brigar. Que família não vale a desgaste. Que dinheiro não compra paz. E eu entendo esse argumento. Eu entendo de verdade. Mas eu também sei o que eu senti quando coloquei aquele primeiro tijolo com 16 anos e sonhei com aquela casa. E esse sentimento também é real. E se você está acompanhando isso e ainda não se inscreveu, faz agora. Porque eu vou contar como essa história continuou, e eu prometo que tem mais reviravoltas. O processo correu. Rogério e Kleber apresentaram argumentos vagos, emocionais, sem nenhuma documentação. O advogado deles era bom na retórica, mas fraco nas provas. Meu advogado foi cirúrgico. Apresentou cada nota fiscal, cada comprovante, cada foto com data. Construiu uma linha do tempo da obra que mostrava, mês a mês, quem investiu o quê. No meio do processo, Kleber me ligou. Voz diferente dessa vez, sem advogado do lado. Era ele, sozinho, tarde da noite. Disse que estava arrependido, que sabia que tinha errado, que a vida não estava fácil para ele, que precisava do dinheiro. Eu ouvi tudo. Fiz silêncio por um momento. E eu disse uma coisa que até hoje eu acredito que foi a coisa mais honesta que eu já falei na vida. Kleber, eu te amo porque você é meu irmão. Mas amor não é a mesma coisa que consequência. Você fez escolhas. Eu fiz escolhas. E agora a gente vive com elas. Ele desligou. Não falamos mais. A decisão judicial veio 18 meses depois de iniciado o processo. O juiz reconheceu parcialmente o enriquecimento sem causa. Determinou que os demais herdeiros me ressarcissem o equivalente a 62% do valor documentado das benfeitorias antes de qualquer divisão do imóvel. Como Rogério e Kleber não tinham dinheiro para pagar, na prática, o valor foi abatido da parte deles no imóvel. Resultado, eu fiquei com a casa mediante pagamento de um valor muito menor para as minhas irmãs, que aceitaram de bom grado e ainda me ajudaram no processo. E Rogério e Kleber ficaram com uma fração pequena do que esperavam. Não foi uma vitória total. Eu gastei em advogado quase 12 mil reais. Passei 18 meses com o estômago embrulhado cada vez que chegava uma notificação judicial. Perdi o cabelo que ainda me restava. Engordei 8 quilos de ansiedade. Mas eu ainda moro nessa casa. Hoje eu sento nessa sala no fim do dia e às vezes eu passo a mão nessa parede. O mesmo gesto que minha mãe fazia
E eu penso em tudo que custou estar aqui. No menino de 15 anos que largou a escola. No jovem de 22 que enterrou o pai e prometeu uma casa. No homem que passou 4 anos de sábado e domingo misturando cimento. No filho que ficou quando todos foram embora. No irmão que perdeu 2 irmãos não numa morte, mas numa escolha. A deles e a minha. E eu penso, valeu? A resposta depois de tudo é sim. Não porque a casa vale mais do que a paz, mas porque existem momentos na vida em que ceder não é generosidade, é apagamento. E eu já passei anos da minha vida sendo apagado pelos meus próprios irmãos, pelos meus próprios sacrifícios que viraram invisíveis, pelo silêncio de quem deveria ter ficado e não ficou. Eu não ia me apagar também. Se você está passando por isso, se você é aquele que ficou, que pagou, que cuidou, que construiu enquanto os outros viviam a vida, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinho. E o que você fez importa, mesmo que ninguém reconheça. Mesmo que a lei não reconheça do jeito que devia. Mesmo que a família prefira a narrativa conveniente à verdade desconfortável. O que você construiu com as suas mãos, seja uma casa, seja uma empresa, seja uma família, seja uma vida, ninguém tira de você sem a sua permissão. Nem com advogado, nem com papel, nem com a palavra família usada como arma. Você tem o direito de ficar de pé. Você tem o direito de não ceder só para manter uma paz que nunca foi real. E você tem o direito, principalmente, de olhar para o que você construiu e dizer, isso foi meu, isso sou eu. Obrigado por ter ficado até aqui. Isso significa muito para mim, muito mesmo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Às vezes a pessoa que precisa dessa história é exatamente aquela que está do seu lado agora, sofrendo calada, achando que é a única. Manda esse vídeo para ela. Me conta nos comentários a sua história. Eu leio cada um mesmo. Nos vemos no próximo.